Meninas, então sejam muito bem-vindas a essa segunda aula das caramelas, aula exclusiva. Ela vai ficar depois para quem quiser assistir gravada lá na nossa plataforma. Estamos fazendo uma plataforma maravilhosa, cheia de conteúdos para vocês, que é para cada vez a gente alavancar mais a nossa vida, em todos os sentidos, né? Porque a empresária, ela não é só empresária, ela é mãe, ela é mulher, ela é dona de casa, ela é empresária, e nós precisamos nos desenvolver em todos esses sentidos. E hoje eu convidei a Mabel, que todo mundo conhece, todas as caramelas conhecem a Mabel, muito participativa dentro das caramelas, e ela vai ser, então, a instrutora desta aula de hoje. E o tema é como a empresária moderna gera dinheiro enquanto descansa e faz o seu autocuidado diário. Seja muito bem-vinda, Mabel. Muito obrigada, Jaque. Muito obrigada por esse espaço. Falar sobre esse material, esse conteúdo é sempre bem desafiador num primeiro momento, né, Jaque? Sabemos, assim, que as pessoas olham meio que torto para esse tema, porque, tipo, como assim a gente vai descansar e vai gerar dinheiro, né? Como assim que o dinheiro chega quando a gente descansa? Então, é realmente um resgate, né? Um resgate de uma sabedoria que são os saberes femininos que já estiveram muito presentes e atuantes na nossa sociedade há milênios atrás, e que nesse movimento de trazer a importância da mulher para ocupar novamente seu espaço na sociedade, de uma maneira muito potência, em equilíbrio, né, com sabedoria, de que ninguém é melhor do que ninguém, de que somos todos importantes e valiosos aqui enquanto seres humanos, né? É de fazer esse movimento, porque quando a gente começa a falar de saberes femininos e a gente vem para a fala de dinheiro, muitas questões vêm à tona. O dinheiro que materializa o que nós temos e vivemos nesse espaço, né, de tempo, ele realmente é uma energia muito potente. E como que nós mulheres nos conectamos com essa energia? E todas que têm esse desejo, inclusive eu quero que vocês vão colocando aqui no chat, ou se quiser abrir o áudio para falar, abrir a câmera, abrir o áudio, vocês podem ficar bem à vontade. É a pergunta de que quem deseja ser uma empresária que gera dinheiro enquanto descansa? Quem aqui deseja ser uma empresária que gera dinheiro enquanto nutre, enquanto você fortalece, enquanto você coloca na sua rotina o autocuidado? Porque o que a gente aprendeu, que não tem conexão nenhuma com os saberes femininos, inclusive nos anula muito, é de que eu só posso descansar quando eu fizer tudo o que eu tiver que ter feito. Eu só descanso quando eu atinjo esse valor que eu quero atingir financeiro. Eu só descanso depois que eu fiz. Eu só descanso quando sobra tempo. Então a gente tem um conceito de descanso na nossa sociedade que ele é muito pejorativo. E eu ainda vou dizer para vocês que não é à toa que ele foi estruturado dessa maneira. De por que que ele surge dessa maneira na nossa sociedade e como que a gente faz para resgatar esse movimento na vida de todas nós mulheres. Então eu quero saber aqui, eu não sei se eu consigo ver o chat, não sei se a já consegue ver. Eu quero que vocês me digam, é claro que vocês têm esse interesse aqui, né? Eu Mas consigo ver. tá, aí tu me avisa qualquer coisa se houver alguma Sim, pergunta aí. A gente vai abrir as perguntas para o final, já que é isso? isso. Mas podem Tá, ir colocando aqui, meninas, se vocês têm alguma dúvida e tal, que eu vou repassando aqui para a Mabel. beleza, então certinho. Então, da onde que vem esse movimento de que a gente só descansa depois que termina as tarefas do dia, que a gente só descansa se sobra tempo, tá? É, ultimamente, né, a gente vem visualizando muito. Vocês estão conseguindo ver essa mudança de tela? Estão conseguindo ver a tela que eu tô postando, né? Sim? Passou da primeira Sim, para a segunda? sim. Tá, beleza. Agora eu consegui acessar aqui o chat. Bom, quando a gente fala, deixa eu só mudar minha câmera aqui. Quando a gente fala de por que que a gente não consegue descansar, por que que a gente sempre tem coisa para fazer, a gente nunca consegue tempo para descansar, a gente precisa vir para um lugar de que tudo que a gente coloca em prática na nossa rotina, na nossa vida, é uma organização interna. É algo que a gente
coloca em prática. Sabe o colocar em prática? Primeiro é nosso, e aí a gente coloca em prática. Então, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente vivenciou, a gente fala muito aqui, né? Temos muitas terapeutas, graças a Deus, aqui no grupo, e que a gente é unânime, todas nós sabemos que nós temos crenças, que nós temos processos internos que precisam ser desbloqueados, precisam ser quebrados para que realmente a gente flua aí, viva com grande abundância. Para que isso realmente seja materializado, a gente precisa estar nesse fluxo natural. E na nossa sociedade, nos últimos séculos e até milênios, a gente tem vivido materializando e focando em apenas em um tipo de energia e não nessas duas que se complementam, porque aqui eu não estou falando de masculino e feminino enquanto gênero, tá? Então, esqueçam isso, deletem isso aí. Corta esse conceito, porque masculina é energia masculina, feminina é energia feminina. Todos os seres vivos da face da Terra têm energia masculina e feminina dentro de si, porque nós somos essa dança entre essas duas energias que são opostas e complementares. Então, os dois são extremamente importantes, são necessários. O que nutre a energia masculina? Tem como arquétipo o sol, o fogo, o fazer, o agir, o comunicar, a força de vontade, a coragem e o movimento. Ou seja, sempre que eu estiver fazendo alguma coisa, eu estou nutrindo a energia masculina. Sempre que eu estou comunicando, eu hoje aqui, inclusive, estou potencialmente agindo e nutrindo a minha energia masculina. A força de vontade, a coragem, o movimento, né? Para quem ainda não sabe, que eu acho que nem todos me conhecem tanto assim, eu sou doutora em educação física e terapeuta de mulheres. O exercício físico, o movimento, ele nutre a energia masculina nessa concepção que a gente tem de exercício na nossa sociedade atual. Tem todo um outro movimento que eu trabalho, inclusive, que é o movimento para dentro, né? Que a gente busca nutrir enquanto a gente faz exercício físico também a nossa energia feminina, tá? Então, o feminino são outros movimentos, outras atitudes, outras práticas diárias para a gente nutrir essa energia. E aí, quando eu já coloco aqui e vocês leem que o que nutre o feminino tem como arquétipo a lua, a água, o fluir de sentimentos, nós somos um mar de emoções, a nossa sabedoria ancestral que sempre foi repassada de mulher para mulher, elas se reuniam para compartilhar essa sabedoria. A intuição, né, o ver com os olhos da alma, o descanso Tá? Então, nutre a sabedoria feminina, o conforto, e não só o conforto material, ó, leva isso também aqui o conforto material, mas também e principalmente o conforto de ser e estar. Quanto confortável você se sente na sua casa, no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos e principalmente no seu empreendimento. Os sonhos, e aqui eu não estou dizendo de sonhos de projeto, de desejos, é sonho de noite mesmo, quando a gente dorme, ou de dia mesmo, né? E a gente sonha. Os sonhos, eles são a nossa conexão com o inconsciente, com a nossa essência. E a gente tem estratégias de interpretação de sonho para ter essa guiança, e nós mulheres temos essa sabedoria com o oculto muito mais afiada, porque isso já foi nutrido durante milênios de anos. O cuidar, o confiar e o gestar. A sociedade atual, ela permite que a gente vivencie algumas dessas virtudes femininas, mas agora me contem aqui, e vocês já devem ter percebido aqui o porquê que eu trouxe essas duas energias que se complementam, que todas nós, cada uma de vocês foram ensinadas a nutrir, vocês vivenciaram nutrindo uma rotina que potencializava a energia masculina ou feminina ou as duas? Aí eu quero que vocês me coloquem no chat. Vão colocando no chat que eu vou dando continuidade aqui. E aí a gente depois vai conversando e alinhando. Porque as duas energias e principalmente, potencialmente, a energia masculina. A feminina, as virtudes femininas que nos foram ensinadas, ainda muito alinhadas a benéfice do outro. Então, por exemplo, quando eu sou ensinada a cuidar, eu fui ensinada a cuidar do outro.
Eu não fui ensinada a cuidar de mim mesma, por exemplo. E quando a virtude feminina de cuidar apenas do outro é um cuidar pela metade. E eu só entrego aquilo que eu tenho. Como que eu vou cuidar da melhor maneira se eu não estou cuidando de mim mesma? O que que eu estou entregando como empresária? O que que eu estou entregando como mãe? O que que eu estou entregando como professora? Se eu não estou cuidando de mim primeiro, porque eu só entrego, né, aquilo que já está aqui, aquilo que transborda e eu faço essa entrega. Então, todas essas virtudes femininas, que eu não vou falar aqui, porque senão a gente vai ficar 2 horas aqui conversando só sobre elas, elas ainda foram permitidas e nós fomos ensinadas a nutri-las muito baseada ao interesse dos outros, ao cuidar da família, ao fazer tudo no negócio e não conseguir sair daquele espaço, porque senão nada roda, porque se você não está ali, você sai, a estrutura não funciona. Então, a gente precisa começar a pensar em nutrir essas virtudes femininas de uma maneira muito ampla e realmente que nos fortaleça. Por quê? Porque quando a gente vem ainda muito dessa questão do descanso, que é o que a gente vai falar prioritariamente hoje, o descanso, e por isso que eu falo e soa estranho, enquanto eu estiver descansando, principalmente em algumas fases do ciclo feminino, e aí eu falo muito das energias naturais e daquelas oscilações que todas nós mulheres temos no longo de um mês, o descanso, ele é mais efetivo do que o fazer. Quer ver por quê? Porque o equilíbrio, que é a grande jogada, um não é melhor do que o outro, o masculino não é melhor que o feminino não é melhor que o masculino. Mas os dois precisam estar em equilíbrio e é sempre um equilíbrio muito dinâmico, não é nada parado, não existe linha reta aqui. Quando eu falo de equilíbrio, também não é nutrir metade um e metade outro. Não é 50-50. O equilíbrio, ele acontece para nós mulheres quando nós nutrirmos 80% da energia feminina. Então, mesmo se vocês foram ensinadas a nutrir essas duas energias, a feminina e masculina, na rotina de vocês, não está em equilíbrio. E sabe por que que nos sobrecarrega, nos deixa cansada, e aí a gente não está nesse fluxo natural, e aí o dinheiro, enquanto energia, ele também não vem, ele não chega, ou ele chega, mas ele logo sai, é porque 80% da energia que roda dentro de nós mulheres, que nos deixa rodando nesse fluxo natural e potente e próspero, é a energia feminina. Então, quando a gente fica fazendo muita coisa e não tem resultado, não vai ter mesmo. Porque isso não é o natural, não é o fluxo da abundância para nós mulheres. O fluxo natural é quando eu predominantemente foco nessas virtudes femininas, o que é muito desafiador na nossa rotina atual, em que eu sempre fui educada e ensinada nas virtudes masculinas. Eu sou uma mulher extremamente fazedora e realmente a minha personalidade e tudo mais me trouxeram muitos benefícios, mas também me trouxeram muita sobrecarga. Então, por mais que eu mudasse de trabalho, mudasse de lugar de morar, mudasse de casa, mudasse de namorado, mudasse de estratégia de negócio, eu estava sempre muito sobrecarregada. E a proporção do quanto eu fazia não vinha enquanto resultado. Mesmo quebrando um monte de crença e processo caca aí que todo mundo tem. Todas nós temos e precisamos continuar trabalhando nesse processo, porque é muito importante. Mas e de agora em diante? O que fazer para que a gente não vivencie mais, não crie mais bloqueios, para que a gente realmente mude o estilo de vida, para que a gente esteja cada vez mais nesse fluxo natural que naturalmente faz com que tudo se aproxime mais de que é necessário para nós, principalmente o dinheiro, que todos nós sabemos ser extremamente importante. Então, por que que a gente fica sobrecarregada? Porque se eu faço, a energia que roda dentro de mim é só 20%. Eu tô me colocando num trabalho de só 20% do que eu tenho para me nutrir, para me deixar energizada, sendo que eu poderia descansar e nutrir 80%. E não é sobre descansar e não fazer nada. A gente vai falar muito sobre isso no dia 23. Então, se vocês conseguirem ir, vai ser muito lindo, porque eu vou trazer algumas ferramentas e estratégias. A gente vai conversar muito em como colocar isso em prática, para que a gente realmente
consiga nessa rotina de correria fazer esse processo que é bem desafiador mesmo. Eu até gostaria de falar um pouquinho sobre isso, que é exatamente isso. O não fazer não é tipo assim, ah, não vou fazer nada, o descansar, né? É às vezes a gente ter um autocuidado com a gente mesmo, nós precisamos, a gente não pode ficar só nessa vida assim de empresária, corre para lá e corre para cá e apaga fogo, sabe? E chega de noite está morta, de cansada. Não é isso. É nós também nos priorizarmos. Eu vou dar um exemplo para vocês. A academia. Eu acabei de falar para vocês que cheguei correndo, né, para tomar um banho, porque eu estava na academia. O ano passado, com a minha correria do dia a dia, porque quem me acompanha mais de perto sabe que a minha vida é uma cheia dos eventos, né? Mas eventos é, fazem parte da minha rotina. E eu acabei largando a academia, que é uma coisa que todas nós precisamos, é um momento de autocuidado. E agora, então, no mês passado, em janeiro, eu retornei e eu disse, eu não abro mão agora, porque é um autocuidado. Então, este horário né, é o horário que eu me priorizo para ir lá. E vai ser assim, porque senão nós acabamos sempre fazendo trabalho, 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 e nos esquecemos do nosso bem maior, que somos nós mesmas. Interrompi, Mabel, mas já desinterrompi. Não tem problema, isso não é interromper, é contribuir. Obrigada, Jaque. E isso é muito importante, assim, ó, tanto que eu trouxe aqui alguns movimentos. Então, o descanso, ele nos, ele nos alimenta. E não é, eu preciso descansar porque eu tô morta de cansada. Sim, se é nesse caso que a gente tá esgotada, realmente a gente vai precisar de dias, a gente vai precisar de meses, e é indo aos pouquinhos, tá tudo bem. Cada uma tem o seu processo. Mas tem alguns momentos da fase do ciclo que esse descanso ele é mais propício, ele vai trazer resultado maior, mais potente. E mesmo 5 minutos de descanso, quando a gente sente que está precisando fechar o olho, prestar atenção na respiração, ou pelo menos ficar sozinha, que às vezes a gente tem aquela sensação assim, tipo, eu só preciso de 5 minutos sozinha para sentar, né, para realinhar. O dormir, ele é uma maneira da gente descansar, mas ele não é a única. Ler pode descansar você. O exercício físico, quando bem orientado, ele é um processo de descanso, principalmente na nossa fase expansiva, principalmente até mesmo na pré-menstrual, na minguante, onde a gente está com as emoções à flor da pele, ele é uma maneira de nos assentar e que a gente entre em equilíbrio, aquela sensação gostosa depois que a gente treina, que a Jaque comentou assim que é bom, né? Aquela sensação assim do tipo, nossa, vim da academia, como isso me faz bem, como isso me nutre. E esse processo de descanso que vem pós-exercício é um efeito benéfico e necessário para a nossa saúde também, porque ele é. Percebem como é tudo energia masculina, que é o fazer exercício, aí depois vem um movimento que é de descanso, que é que nos nutre também. Então, vai ter dias que vai ser mais necessário descansar mais e treinar menos. Tem dias que é mais importante treinar mais e descansar menos. Além disso, aprender coisas novas pode ser um descanso para vocês. Para algumas, deitar numa rede e fechar o olho 10 minutos vai ser suficiente. Deitar e erguer a perna e pelo menos conseguir ficar em silêncio. Eu conheço muitas alunas que têm um movimento, que são mães, né? E têm uma dificuldade maior de descansar, que quando elas sentam e conseguem estar em estado de presença com as suas crianças, elas descansam, porque nem isso é possível muitas vezes, né? E isso não é sobre estar trabalhando. Então a gente acha que isso não vai gerar dinheiro, mas não é esse o movimento que gera dinheiro para nós mulheres. Para os homens, sim. Para os homens, quanto mais eles nutrirem, deixa eu voltar aqui. Quanto mais eles nutrirem essas virtudes aqui, que é fazer, que é comunicar, que é agir, é ação, eles, 80% da energia que dá essa disposição, que coloca eles nesse fluxo natural, que deixa eles saudáveis, é isso aqui. Então, para eles, isso funciona. Mas para nós, mulheres, não é assim que funciona. Isso aqui é importante, a gente precisa materializar, não dá para ficar só descansando, né? Mas é em muito menor proporção do que as virtudes femininas.
E aí, quando a gente elimina totalmente, praticamente, as virtudes femininas, ou vivencia elas pela metade, um gestar que é só de crianças, e a gente entende, enquanto saberes femininos, que a gente gesta, que a gente cria, que a gente nutre, que a gente gesta, que a gente pare, que no mundo projetos, um negócio. Isso é o teu poder de gestar também. De gestar crianças e de toda a responsabilidade e a potência que todas nós mães sabemos que é que é gestar uma criança, é de também no processo de gestar um negócio. Então, tudo isso vai se complementando para que a gente realmente faça esse fortalecimento interno e que todas nós sabemos que precisamos tanto. E naturalmente, Mabel, como assim? De uma maneira mágica o dinheiro vai aparecer, as coisas vão começar a fluir. E sim, tu vai começar a perceber que fazendo menos e nutrindo as virtudes femininas, e se o teu caso é a necessidade de descanso, descansando mais, conseguindo colocar isso na rotina, o dinheiro vai naturalmente chegar. É quando eu brinco assim que é quando você descansa num período que é mais importante você estar descansando do que fazendo, e aí o cliente liga e te pede o Pix para fechar o negócio, que você tá lá negociando faz 2, 3 dias. Que a gente diz assim que é o soltar, que é o confiar, que são virtudes femininas também. Então, existem algumas estratégias para a gente colocar isso em prática para que nesse fluxo natural as coisas. Sabe aquela sensação de que às vezes as coisas andam muito emperradas? Ou que em outros momentos tudo flui mais rápido? É essa nutrição de energia aqui que está totalmente envolvida. E de algumas outras maneiras também, mas principalmente para nós mulheres relacionadas a essas virtudes. E como que eu consigo estabelecer esse descanso na minha rotina? O autocuidado diário é uma estratégia que a gente usa para guiar mulheres nessa reconexão com o descanso. Na verdade, com qualquer momento de necessidade de autocuidado que todas nós temos, que nós aprendemos muito a cuidar do outro, né? Mas que a gente não tem essa habilidade de cuidar de nós mesmas. E quando viemos para esse lugar de cuidar de nós mesmas, a gente ainda fica muito atrelada a cuidados estéticos. Não estou dizendo que aqui não é importante cuidar de estética. Eu, inclusive, esse ano, e ainda é um objetivo para 2025, é de me fortalecer na minha questão estética também, porque eu sempre quis ser reconhecida pela minha inteligência, e inclusive ficava muito deslocada, desleixada com a parte estética. E como educadora física, a gente vem de um movimento muito profundo do perigo que é o padrão estético corporal para nós mulheres, de que a gente perde muito tempo cuidando desse autocuidado apenas estético, de que a gente está deixando de gerar dinheiro enquanto esse movimento de autocuidado apenas estético está acontecendo. Então, ele é importante sim, mas ele precisa vir no movimento de autocuidado, de importância, que isso não te coloca num lugar de que você fique totalmente preocupada com isso e não faça um autocuidado integral daquilo que realmente vai te nutrir, como, por exemplo, incluindo momentos de descanso nele. O autocuidado, ele é uma estratégia e que, se vocês quiserem, a gente conversa mais um pouquinho depois, que é de você estruturar a rotina todos os dias, rotinas de autocuidado. Então, tem toda uma organização que é viável, que são momentos de acordo com a possibilidade que cada uma tem, e de que aos poucos a gente vai incluindo essas estratégias de autocuidado para estar nesse espaço construído para se conectar muito mais consigo mesma e assim alinhar mais com o fluxo natural. O segundo passo é praticar autocuidado. Por quê? Porque no dia que a gente não tem aquele dia que você realmente cuida de si e parece que tudo flui melhor, parece que o dia é outro. Se você acorda e primeiro faz autocuidado e depois começa a sua rotina, é tudo muito mais fácil, tudo mais leve. Então, o passo de praticar autocuidado é porque o resultado ele é imediato. Não precisa nem esperar um tempo para as coisas começarem a fluir e acontecer. Só que é difícil de sustentar. É muito difícil, é muito desafiador, porque a gente tem uma rotina que não permite nem um minuto de descanso. A gente sempre tem coisas para fazer. E aí, como sustentar isso na rotina é um trabalho que é terapêutico, da gente conseguir colocar, de saber a nossa força interna, de nos posicionar com sabedoria, né? Com firmeza, mas com gentileza,
de conseguir ser clara, de conseguir comunicar, porque a nossa comunicação ainda é muito aprendida de como nutre, né, a energia masculina, que é falar alto, que é falar claro com as palavras certas, mas nós mulheres somos um fluir de sentimentos, então os nossos sentimentos precisam estar muito alinhados e estruturados para que isso seja sustentável. Então, o sustentar, ele é o mais desafiador. E nesse processo de ser desafiador sustentar, é de que eu sempre trago essas propostas para as caramelas, né? E é isso que eu trouxe de proposta para a Jaque, de colocar em prática lá no dia 23. Porque percebam que é realmente muito desafiador nós termos um dia inteiro, que nem é bem um dia inteiro, né? Vão ser 8 horas? 8 horas num dia de 8 horas. 24 para a gente ficar sozinha, sem assumir outras responsabilidades. E isso é muito desafiador para todas as mulheres. E isso é um desafio que eu propus para a Jaque, do tipo, Jaque, a gente precisa estar nesse processo juntas. E de resgatarmos essas estratégias, que eu tenho certeza que, inclusive, vocês têm muitas estratégias. Eu vou levar algumas possibilidades, a gente vai abrir uma roda de conversa, assim como eu vou abrir para perguntas daqui a pouco também, daqui a pouquinho, para a gente realmente vir para esse lugar da prática, de conseguir colocar isso na nossa rotina. Porque senão a gente sempre vai ficar fazendo muito esforço, porque a gente está nutrindo só aqueles 20%, a gente está desperdiçando os outros 80%, que é o que realmente nos torna potentes e sábias e abundantes e prósperas. Então, por isso que é um convite muito audacioso, eu acho, né, Jaque? Eu nem sei como definir isso, assim, porque foi de um processo interno muito grande do meu interesse do meu interesse, não, da minha missão, uma coisa muito forte, não sei se é essa a palavra, mas de conseguir materializar isso na prática e juntas, porque sozinhas no dia a dia é muito fácil da gente se perder. É muito fácil da gente, se deixar levar e obviamente que vão ter necessidades de filho, de negócio, não é para deixar a gente irresponsável, mas é como fazer uma organização que permita isso, como a gente estar preparada para se acontecer de eu não conseguir fazer o autocuidado e o descanso, como que eu preciso reorganizar, como que eu não desisto. Nesse processo todo, a gente estar unidas e juntas nesse movimento de resgate, ele é muito potente, ele é muito importante. E no dia 23, a gente está realmente se desafiando a reunir apenas mulheres num dia de descanso de 8 horas. Acho que eu posso abrir para perguntas, já que se a já quiser complementar também o convite e realmente abrir aqui para as dúvidas que elas tenham. Falando do dia 23, então, eu acho que vai ser assim maravilhoso. É um momento nosso, né? Como mulher, como empresária, como mãe, mas principalmente eu acho que como mulher, a gente se permitir esse dia, essas 8 horas lá. De manhã, então, vai ter uma palestra com a Mabel, né? Depois vai ter uma sessão de yoga com a Sara. E de tarde a gente vai ter livre. Quem quiser ir para a piscina vai, quem quiser ler um livro na sombra, lê, quem quiser deitar, pode deitar para descansar, né? Vai ser livre para o quê? Para que a gente nutra isso que muitas vezes fica esquecido na correria do dia a dia. E a gente fica tão exausta como empresárias que somos, às vezes, que as coisas não fluem, porque a gente corre para um lado e corre para o outro, e apaga fogo muitas vezes, né? E acaba assim, ó, deixando esse descanso que é merecido, né? Nós merecemos, nós devemos nos permitir. Eu acho assim, ó, a gente sabe que a gente tem filho, que a gente tem marido, mas a gente também tem a gente mesmo. Então, nós precisamos deste momento, eu acho que vai ser fantástico. Se vocês ainda não estão na lista, chamem, ainda tem algumas vagas, né? Vai ser um dia realmente fantástico. E agora, Amabel, eu deixo para as perguntas aí de quem. Eu queria até fazer uma pergunta, se já dá para fazer. Claro. Como manter este equilíbrio? O começar, né? Porque depois que a gente vai, tudo flui mais naturalmente. Mas o começar nem sempre é fácil, porque a empresária ela vem naquela onda
da correria do dia a dia, de ser mãe, de ser mulher, de ser empresária, às vezes de não ter rede de apoio e ter criança. Então, assim, acaba deixando, procrastinando, eu não vou conseguir. E não, a gente consegue sim. Mas, assim, então, fala aí para nós como começar, como dar este empurrão, este primeiro passo. Certo. É, quando a gente fala de sabedoria feminina, de resgate do feminino, não existe nenhuma fórmula pronta. Essa coisa do passo a passo, faz isso, depois faz, isso aqui é energia masculina pura. É cérebro racional. A gente tem um hemisfério do cérebro que contempla e nutre todas essas virtudes femininas, e o outro com estruturas cerebrais muito mais racionais que nutrem esse outro lado do cérebro. Então, quando a gente vem para esse resgate do feminino, é fórmula zero. Inclusive, a maior guiança, talvez se tiver alguma, é o seu sentimento. O que você sente? O que você sente que precisa mudar? O que você sente? O que dá aquela palpitação de que parece que você tem vontade de voar na cara da pessoa? Isso é uma coisa que precisa mudar para ontem. Precisa de uma mudança nessa maneira de ser e estar nesse lugar, né, com essa pessoa, enfim. Então, o sentimento ele vem muito como guia, e a gente foi ensinada de que sentir é coisa de mimimi, é coisa de mulher fraca. Então, é desafiador para a gente realmente se permitir esse fluir de sentimentos, né? Muitas de nós têm dificuldade de chorar, ou chora e nunca consegue parar, não consegue centrar depois de um choro, não é aquele choro fisiológico que a gente chama, né? Que a gente chora, chora, depois se sente aliviada, assim, aquela emoção fluiu, ela não tá parada, ela não tá movimentando, não tá gerando nada aqui, não tá me adoecendo, né? Ela fluiu pelo choro. Então, se tiver alguma guiança, e que mesmo assim é muito sutil, é o sentimento, porque nós temos os sentimentos muito à flor da pele, e que talvez seja aí o guia que a gente ainda tem alguma permissão na nossa sociedade atual, na nossa vida atual, para poder ser e estar, né? De outra maneira, o que eu sempre sugiro? Mabel, eu me conecto muito com a questão do gestar. Eu sinto que eu nasci para ser mãe de criança. Ok, se gestar para você faz sentido, a gente começa esse movimento olhando para o seu gestar. Como que está? Eu estou com muito desafio no meu gestar, estou muito com desafios com a minha criança, com os meus filhos e o meu empreendimento. Então, como que eu olho para isso? E aí a gente começa pelo, pela sabedoria feminina do gestar. Então, é olhar para esses saberes femininos aqui, para essas sabedorias, essas características, vamos dizer assim, e ver o que é que você mais se conecta. Por exemplo, eu me conecto muito com as fases da lua. Eu me conecto muito com o meu ciclo menstrual. Ou então, eu acho essa coisa de mandala da lua, fase da lua, ficar olhando para o céu, acho uma coisa nada a ver. Para mim, eu não sinto nada disso. A gente não precisa olhar para isso, não precisa vivenciar isso. O que vai acontecer? Quando eu começo por um resgate de uma dessas sabedorias aqui, as outras vão se fortalecendo. Então, é olhar para uma delas e pensar assim: não, eu gosto, eu acho que eu preciso começar a descansar. É meu desafio. Então, vou tentar resgatar o descanso. De alguma maneira, o que é que me descansa? Começa por esse movimento. Eu gosto eu sou muito do cuidar, eu preciso cuidar todo mundo. Eu sinto que isso é, ao mesmo tempo, minha potência, mas também me sobrecarrega. Então, vamos olhar o cuidar como autocuidado integral. Você precisa cuidar de você também para você poder cuidar do outro. E aos poucos a gente vai fazendo esse movimento na nossa rotina. Só ter acesso a essas informações e que cada um desses saberes femininos, ele tem uma definição distorcida na nossa sociedade, que por mais que a gente está falando muito sobre feminino, ainda é tudo muito distorcido, da gente realmente só trazer para consciência. Você só saber que você pode descansar e o dinheiro chega e você se permite descansar 5 minutos num dia, você pode ter certeza que o seu campo energético mudou e você se reconectou com o seu feminino. Automaticamente mesmo, conexão nervosa, você vai acionar mais a sua intuição. Os seus sentimentos vão ficar mais claros. E aí, conforme você vai dando importância para essas características
femininas, você vai fazendo essa reconexão. Não sei se eu te respondi, Jaque. Sim. Meninas, quem quer fazer pergunta, pode abrir o microfone ou quiser mandar pelo chat. Fiquem à vontade, gente. Abram a câmera. Deixa eu ver vocês. Ou não precisam deixar eu ver vocês se vocês não querem. Até vou abrir, eu estava com a câmera fechada também. Nenhuma pergunta? Como professores, a gente diz assim: se não tem nenhuma pergunta, ou porque eles entenderam tudo, ou não entenderam nada. Ou, tipo assim, Sim. só falei coisas que não fez sentido nenhum. Me contem, com qual dessas informações vocês se conectaram mais? Isso aparece na rotina de vocês? Vocês percebem isso no dia a dia? E eu gostaria também de ver, assim, vocês sentem dificuldade de parar, de descansar ou não? Isso para vocês é bem tranquilo? Como que é a rotina de vocês no dia a dia? Se quiserem mandar aqui pelo chat ou falar no microfone. E daí a gente pode já provocar algumas mudanças, né? A gente já pode guiar um pouco mais especificamente. A Aline, a Hortência estão por aí, a Ale, a Indy. Quem que tá no iPhone ali que não tem o nome? Não tô sabendo quem é agora. A Hortência, ó, tem uma rotina corrida, mesmo estando aposentada. E tu tem necessidade, tu sente que tu precisa descansar mais, Hortência? A Indy, ó, eu me conecto muito com o cuidar dos outros, tanto que trabalho com as massagens e me sinto como se não estivesse trabalhando quando estou realizando uma massagem. Isso significa que você está conectada com a sua essência, com o seu propósito, né? Alguns chamam isso de propósito. E que isso realmente, a gente fica cansada fisicamente, mas a gente se sente nutrida, né, Indy? Isso é muito. É uma maneira de descanso, inclusive. É nesse movimento que a gente precisa olhar que descanso não é só dormir. Tá Aline, bem? você quer falar? Sim, Claro. aham. Se eu puder contribuir, eu tem muito tempo já que eu faço isso, tá? Eu cuido da minha agenda. O dia que eu tirar para descansar, que eu ver que eu não tô mais rendendo, eu paro tudo. Eu vou para o parque, eu vou para algum lugar assim que eu possa me conectar, pensar. Isso para mim faz total sentido. Ficar em casa não funciona para mim. Dormir ou algo assim, para mim não funciona. Depois que eu tive os meninos, os meus meninos, eu confesso para vocês assim que foi um aprendizado muito grande, porque como veio dois de uma vez só, eu entendi que eu preciso estar bem para depois cuidar deles. Eu não posso cuidar deles para daí eu ver se eu tô bem, sabe? Então, o dia que eu largar tudo, ainda bem que eu tenho meu marido que me ajuda, me auxilia com eles, e o dia que eu tirar para descansar, para fazer alguma coisa que eu gosto, que faz sentido para mim, eu faço. E funciona, viu? Funciona mesmo. Funciona muito, né? Abro mão, Parece que não tudo, abro mão. tudo entra no eixo, assim, tudo Exatamente. acomoda e Eu paro, eu descanso, eu olho para mim, aí depois eu volto com tudo. Daí rende, sabe? isso aí. E aí vocês começam a perceber que fazendo esse movimento de parar, de desacelerar, de descansar, depois uma coisa muito pequena que você fizer, você vem aqui, e faz, porque você teve a clareza do que fazer, né? A gente consegue ter essa, como a Aline falou, a gente consegue saber assentar e saber o que fazer. Porque quanto mais ansiosa a gente tá, quanto mais insegura, quanto mais cansada, para começo de história, quanto mais cansada a gente tiver, a gente não consegue tomar decisões e nem fazer as coisas da melhor maneira que a gente sabe que conseguiria fazer. Né? Então, às vezes, o que a gente precisa é descansar mesmo. Acho que a Hortência abriu o microfone aqui. Você E quer falar, Hortência? Não, Mabel, então eu abri sem querer. eu acho que ela escreveu no chat. Eu vou mutar, então.
E assim, ó, eu acho que também tem muito a autorresponsabilidade, porque eu que trabalho com muitas mulheres, né, eu vejo as mulheres às vezes falando assim, ó, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não, sabe? E isso é o quê? É você não se priorizar. Sim, você tem tempo, sim, o tempo ele é igual para todo mundo tem 24 horas, basta a gente se priorizar ou priorizar o que a gente quiser, mas assim, o tempo é a gente que faz, é a gente parando de procrastinar, é colocando para mim funciona muito colocar na agenda. Eu sou mais antiguinha, né? Eu sou do tempo da agenda física, daí eu gosto de colocar ali, porque eu sei como que eu vou priorizar as minhas coisas, e cada um tem a sua maneira, mas eu acho que vem muito da autorresponsabilidade, sabe? A gente se dá conta que somos nós mesmos que fizemos ou dá certo ou não dá certo, ou nos priorizamos ou não nos priorizamos, mas tudo parte de nós. E aquilo que a Aline falou ali, né? Ela tem os gêmeos e ela se prioriza, né? Porque realmente ela falou ali, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar deles. Isso aí é como quando a gente vai viajar de avião, que a aeromoça fala lá no começo, se acontecer alguma coisa, primeiro coloque a máscara em você para depois colocar nos outros. Por quê? Porque a gente precisa primeiro estar bem para poder até ajudar os outros também. Isso mesmo. E eu vou contar um exemplo de uma mentorada que eu sempre digo, falo, a gente fala muito sobre autocuidado, né, nas mentorias, isso é um dos principais focos, justamente por essa necessidade de, sem CNPJ, sem CPF não existe CNPJ, então a gente precisa nos nutrir para fortalecer esse nosso negócio. E isso é muito desafiador, porque a gente tem outros papéis, além de empresária, então até organizar. Então, essa organização, e aí eu trago muito dos ciclos, né? Organização e planejamento feminino, porque daí ele vem nos ciclos da fase da lua e dos ciclos da menstruação, para quem menstrua, e isso nos coloca em lugares onde eu priorizo em alguns momentos a energia feminina e outras a energia masculina, e nessa dança eu me mantenho em equilíbrio. Então, a estratégia de organização e planejamento que ela precisa existir, a guiança é sempre nesses ciclos, né, que são naturais tanto para nós quanto para todas nós mulheres, e para homens é outro ciclo. Eles também são cíclicos, mas é um outro ciclo. E aí, o que que acontece? De quando você fala que o primeiro momento do dia, vamos estruturar que autocuidado primeiro é nosso, então, primeira hora do dia é momento de autocuidado, né? E aí elas me diziam assim, vou contar o caso de uma específica. Ela disse, mas é o único momento que eu tenho para fazer os stories. É o único momento que eu tenho para fazer a minha produção de conteúdo. Se eu fizer autocuidado, eu não vou ter tempo para fazer o meu negócio no digital. Aí eu falei assim, então tá, então vamos organizar de uma maneira que se mantenha pelo menos em equilíbrio. E aí a gente reorganizou que tinha dias em que ela teria o dia inteiro. Só que ela primeiro fazia os stories, primeiro ela fazia a produção de conteúdo, depois ela ia descansar, e como depois sempre acontecem imprevistos, principalmente nessa rotina de mãe, de mulher, de empresária e tudo mais, acabava que ela não tinha tempo para o autocuidado. E aí a gente, quando ela chegou para mim, ela disse assim, claro, eu só preciso pegar o tempo e colocar em ordens diferentes as situações, que é a tal da prioridade. Então, atualmente, elas fazem primeiro o autocuidado, e depois, que inclusive pode ser de descanso, se você precisar de descanso, pode ser exercício físico, se você precisa treinar, dias diferentes, atividades diferentes, mas que seja de autocuidado. E o que que acabou acontecendo? Sobrava tempo, porque a energia do campo, a energia da disposição física, a energia das pessoas que convivem com vocês muda porque você mudou internamente. Então as coisas começam a se assentar sem você precisar pedir, sem você precisar fazer o planejamento do filho, do marido, da casa, da empresa, e as pessoas contribuem com isso, porque você muda a frequência energética que você tem, você muda e você se alimenta internamente. Então, parece coisa simples, e realmente tudo que a gente ouviu falar sobre resgate feminino é algo que a gente está, só isso. Tipo, eu vou só sentir e é só isso.
Isso aqui é a minha intuição que está dizendo. Tá, mas sério que eu vou confiar na minha intuição? Percebem como a gente só não confia que é uma outra sabedoria feminina? Então, é simples mesmo. E é simples, é fácil, porque é nosso. Porque isso a gente faz assim, ó. A gente é que não tá conectada com isso, né? A gente se desconectou, por isso que a gente fala em resgate, é que a gente não tá aprendendo nada. A gente só tá resgatando aquilo que já é nosso, que tá dentro de todas nós. É isso aí. Mabel, eu acho que as meninas não têm mais perguntas, pelo menos não mandaram, né? Vamos ver se alguém mais tiver alguma coisa para mandar. Estamos nos encaminhando aqui para os finalmente, como se diz. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu acho que é isso, Mabel. No chat não tem nenhuma pergunta. Não, não tem, Tu quer dar as tuas considerações finais? Tá, eu vou falar brevemente das minhas considerações finais. Quando a gente resgata os saberes femininos, num primeiro momento, a gente não acredita que eles vão promover uma mudança assim tão drástica. E realmente não é daquela maneira racional e masculina que a gente aprendeu a, inclusive, empreender. E aqui não tem nada a ver com ser irresponsável, não tem nada a ver com não planejar, não tem nada a ver com não organizar. Inclusive, existe uma organização específica, um planejamento específico e feminino, né? Que a gente já fez live sobre isso, eu falo muito nas redes sociais sobre isso também, sempre nos nossos encontros. E que realmente é apenas uma maneira um pouco, e não é nem diferente, é um pouco diferente daquilo que a gente aprendeu, mas que é nosso, e é por isso que parece ser tão fácil. E é isso mesmo, é para ser fácil, é para ser leve. Se tá sendo fácil, se tá sendo leve, se não tá te sobrecarregando, se não tá te adoecendo, se você se sente nutrida, se você se sente cada vez mais potente em fazer esse movimento, você tá nutrindo o seu feminino. Se você tá se sentindo sobrecarregada, se você tá se sentindo cansada demais todos os dias, se você tá tendo desafios nos relacionamentos, se você está adoecendo, se você não está gerando dinheiro, se não está ampliando o seu dinheiro, se você não está multiplicando o seu dinheiro, você está em desequilíbrio. E o primeiro desequilíbrio que a gente precisa olhar é esse aqui. Porque é a energia que nos move. Porque daqui a pouco a gente desiste. E não é porque você não é boa, não é porque você não sabe, que não é que você não entrega, porque você só está desconectada. Só precisa conectar de novo, né? Então, muitas mulheres que desistem do negócio, acham que não são boas o suficiente, têm sempre muito medo, é porque estão nesse lugar de desconexão. Então, não é você que não consegue, é só a maneira pela qual a gente faz, e existem várias maneiras de fazer isso. E quando a gente vem fazendo esse movimento de conexão com o feminino no negócio, a gente consegue ser e estar o que a gente quiser. A gente pode ser mãe e ter um negócio abundante e próspero, a gente consegue ser empresária de sucesso e manter os seus relacionamentos maravilhosos. É pra gente ser feliz, não é pra gente sofrer pra ter dinheiro. O dinheiro traz felicidade, o dinheiro e felicidade vêm juntos. Sobrecarga não traz dinheiro. O descanso traz mais dinheiro do que sobrecarga. Então, fica o convite para a gente resgatar, né, Jaque, esse movimento entre todas nós, inclusive, que a gente se fortaleça muito mais. Com certeza, e eu acho assim, ó, que a vida, ela é para ser leve, ela é para ser abundante, ela é para ser próspera. Esse é o E nosso essa fluxo natural. exatamente, nós não nascemos para passar trabalho, para sofrer, né? A gente nasceu para ser próspero, para ser abundante, e a gente tem muita coisa aí para fazer para ser próspera e abundante, inclusive para contribuir com os outros, porque quanto mais a Mabel agora, ela está contribuindo com nós, quanto mais a gente contribui com os outros, quanto mais a gente compartilha o que a gente sabe também, mais prosperidade vem para a gente. Então a gente precisa essa conexão assim entre caramelas, eu acho ela fantástica, porque é uma ajudando a outra, uma contribuindo com a outra, e isso faz todo mundo crescer, todo mundo prosperar, ser leve. Eu acho que só tenho a agradecer, né, Mabel?
mais uma vez, você sempre muito prestativa, e dizer para quem está aí que dia 23, quem ainda não deu o nome, vai lá, vai ser muito legal mesmo, sabe? Tira um tempinho para si e vamos aproveitar. Vai ter essa palestra com a Mabel, vai ter novamente a yoga com a Sara, que é a Caramela, lá de Pinhalzinho, vai vir para ministrar essa sessão de yoga. E de tarde, quem quer ler um livro, quem quer tomar um chimarrão, quem quer aproveitar a piscina, porque a casa é maravilhosa, a casa é Maravilhosa. linda. E Não sei sobre se isso, vocês já viram as fotos. Jaque, deixa eu só fazer um adendo. Nesse dia 23, a gente vai estar no momento do ciclo feminino onde descansar é muito melhor do que, inclusive, ficar com o filho e o marido. E eu não estou dizendo aqui que a gente não gosta de ficar com eles, que a gente não tem esse tempo, porque eu sei que, né, que cada uma tem a sua rotina e é claro que a gente respeita. Mas existem momentos do ciclo feminino em que a gente precisa se voltar para dentro. E esse dia, por mais que estejam, independente da fase do ciclo menstrual, mas das fases da lua que influenciam todas nós, a gente vai estar vivenciando um momento de muita introspecção. Então, vocês vão sentir uma necessidade maior de descanso, de desacelerar. E isso vai gerar impactos absurdos, eu posso te garantir com certeza, isso, né? Sem sombra de dúvida, se vocês não forem lá assim do tipo, putz, deveria estar fazendo uma de coisa. E daí, quando eu voltar para casa, como é que vai ser? Jesus amado. Então, não dá para ser assim, precisa confiar. Precisa se permitir, né? Então, realmente se proporcionar esse momento, porque vai ser muito mais próspero para o negócio, para o relacionamento, para a família, do que se a gente estiver fazendo qualquer outro, sem ser irresponsável, né? Mas qualquer outro movimento para fora, tá? Então, por isso esse convite que realmente foi pensado com muito carinho, com muita responsabilidade também, né? E que a gente espera que todas vocês estejam lá. Então, vamos terminar. A Hortência colocou ali no chat, parabéns, sempre muito bom ouvir a você, Mabel, e a Jaque também. Um beijo para todas vocês, muito obrigada. Esta aula vai ficar gravada, então, lá na plataforma das Caramelas. Obrigada, Mabel, e obrigada a todas vocês que participaram. Um grande beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.